E eu sei que para falar de pai, para alguns, é mais difícil. 35% dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E é difícil falar de um pai bom para quem não teve um pai. É difícil falar de um pai que ama para quem teve um pai que só bateu. É difícil falar de um pai que cuida para quem teve um pai que abusou. É difícil falar de um pai presente para quem teve um pai que saiu para comprar leite e nunca voltou. Ou que usava todo o dinheiro na cachaça e a mãe passava fome em casa. É difícil falar de um pai bom. Mas deixa eu apresentar esse pai aqui. Esse pai. Esse aqui. Que tinha 2 filhos. Um que saiu e um que ficou. Então não importa se você é o que saiu. Sujou. Você entrou aqui com cheiro de... Você está com cheiro de cigarro agora. De cachaça agora. Não interessa. Esse pai vai fazer uma festa por causa da sua vida. Palavra que tem a ver muito com o DNA dessa casa. Tem muito a ver com o que a gente acredita. Quem viu a pintura que foi feita na parede lá de fora? Lá, quem viu? Quem achou linda? Linda, linda, linda. Aquilo ali fala muito no meu coração. Aquele pastor, o bom pastor, indo atrás da ovelha perdida, né? Que coisa linda. E 2 irmãos aqui, irmão da igreja, que são artistas, ofertaram aquele desenho. A gente pagou os custos, tudo, né? As tintas, sprays, mas eles ofertaram. Então, fala muito disso, desse bom pastor, né? Que busca a ovelha na lama, perdida, indefesa. E hoje eu queria falar sobre um texto que muitos conhecem. Eu queria ler um texto. Eu quero compartilhar um pouquinho para a gente cear. Antes de cear, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Abra comigo o Evangelho que Lucas escreveu. Você sabe, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos por Lucas. E Lucas foi contratado por um cara para escrever tanto o Evangelho, tanto aquilo que ele ouviu de testemunhas oculares e verídicas, e Atos dos Apóstolos. Então, Lucas 15, 25, diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 25. Aleluia. Diz assim: entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som de música e de danças. Então chamou um dos servos e indagou sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos eu tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então o pai lhe disse: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém. Amém. Bom, Lucas 15 relata 3 parábolas semelhantes, parábolas que, apesar de contextos e histórias diferentes, apontam para o mesmo lugar. A primeira parábola de Lucas 15 é a parábola da ovelha perdida. E aí aquela imagem lá da rua fala muito sobre isso. Esse bom pastor que deixa as 99
e vai atrás da que está perdida. A segunda parábola de Lucas 15 é a dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma, e deixando as 9, varre a sua casa, acende a luz, para que possa encontrar a que perdeu. Dracma, para quem não sabe, era uma moeda de valor econômico. E essa parábola agora, Jesus conta a da ovelha perdida, 100 por 1. Jesus conta a da dracma, 10 por 1. E conta a do filho pródigo, que é 1 por 1. O que eu aprendo aqui? Que não importa se é 100, se é 10, se é 1 milhão, você tem para Deus. O valor meu e os seus é único. Sempre Deus vai valorizar. Tem 100, eu vou atrás da que está perdida. Tem 1 milhão, eu vou atrás da que está perdida. Então você não é mais um na multidão. Eu e você somos filhos preciosos para um pai que nos ama. Porque a proporção é sempre 1. Não importa, uma pessoa é importante para Deus. E essa parábola tem 3 verdades. Essas 3 parábolas têm 3 verdades. Quais são as verdades dessa parábola? A primeira verdade: algo de valor se perdeu. Todas as 3, algo de valor se perdeu. Uma ovelha, por um pastor, é de grande valor. Uma dracma, para aquela mulher, era de grande valor. E um filho, por um pai, é de inestimável valor. Outra verdade dessas 3 verdades é: há um empenho em buscar o que está perdido. O bom pastor deixa as 99, eram 100 ovelhas, e ele deixa no aprisco e vai atrás da perdida. A mulher para tudo, diligentemente procura a dracma, e esse pai está esperando em casa o filho voltar. Eu gosto de uma frase que diz que se você olhar para a casa do pai do filho pródigo, sempre tem uma luz acesa. Sempre tem um homem lá acordado, esperando o pai voltar. Eu lembro de quando eu ia para casa do rock e para a night song, e algumas vezes eu chegava em casa 3, 2 da manhã, eu encontrava minha mãe acordada, rezando, esperando eu voltar. Então, esse pai, representado aqui nessa parábola, ele espera. Como é que eu sei que ele espera, pastor? Bom, é só você perceber que ele avista de longe o filho. Peraí, como que eu avisto de longe? É porque eu estou esperando. Você só avista de longe alguém vindo porque você está esperando naquela direção alguém vir. Então o pai de longe, ele vê o filho vindo. Ele já estava na varanda esperando o filho voltar. Então, primeiro, algo de valor se perde. Segundo, há um empenho em encontrar o que foi perdido. Terceiro, existe uma alegria em todos os momentos em o que foi perdido é encontrado. Então a ovelha chega, uma festa acontece. A dracma é encontrada, ela chama as amigas e faz uma festa. E esse pai agora manda matar um novilho gordo para celebrar a volta do filho que estava perdido. Essa é o contexto do texto que a gente leu. Porém, eu li a parte finalzinha da última parábola. Eu só li a parte do filho pródigo voltando. Eu não contei, não li, nós não lemos o texto do filho pródigo saindo. Aqui ele já voltou, ele já caiu em si, já fez besteira, já deitou com prostituta, já usou cocaína. Ele já fez tudo o que tinha que fazer de errado. O dinheiro da herança foi embora. Esse cara está voltando com cheiro de porco, está voltando todo errado para casa. O texto conta a partir que eu li, a partir disso. Entretanto, e o filho voltando, o pai vê, dá um abraço, celebra, manda matar um novilho. E o filho, o texto que a gente leu é a partir da notícia que chega no ouvido do irmão mais velho. E o irmão mais velho recebe a notícia: olha, ele está vindo para casa e tem um barulho do quê? De festa. Estranho, estranho aquele filho se assustar com barulho de festa. Ué, por que se assustar com barulho de festa? Significa que fazia tempo que aquela casa não tinha festa. Fazia tempo que aquela casa não tinha alegria. Eu vou dizer uma coisa: perder um filho deve ser uma dor incalculável. Eu digo deve ser porque eu nunca sofri, graças a Deus. Mas quem já perdeu um filho talvez pode entender um pouquinho disso que eu vou falar agora. Quando você perde um filho, a dor é incalculável. Mas quando você some um filho e você não sabe se ele está vivo ou morto, a dor, além de ser incalculável, é contínua.
porque você não faz um velório, você não vela, você não cerimonializa o fim, e isso fica no coração o tempo todo. E agora esse pai estava com um luto permanente. O meu filho, eu não sei se está vivo, eu não sei se ele está morto, eu não sei se estão batendo nele, eu não sei se ele está preso, eu não sei se ele está com fome, eu não sei como está o meu filho. Então essa casa não tinha mais festa, porque o irmão vindo da roça falou: que festa é essa? Faz tanto tempo que não tem um som alegre nessa casa. Porque uma casa com um filho perdido nunca fica plena. E aí ele chega, ele fica irado. Para nossa surpresa, esse filho fica irado, fica indignado. E ele fala: tu está dando uma festa para esse picareta, esse flamenguista, esse pecador miserável. Esse cara gastou dinheiro com prostituta, como é que você dá uma... Eu estou aqui trabalhando para ti como um escravo há um tempão, e tu não me dá um cabrito para festejar com os meus amigos. E esse cara chega, você dá uma festa para ele. Filho, vem para a festa. Não vou, não entro. E esse cara fica indignado. E o pai fala: filho, nós tínhamos que celebrar, vem na festa. E a parábola termina não dizendo se o filho mais velho entrou na festa ou não. Eu acho, pelo contexto, pelo texto, que ele ficou indignado. Bom, eu sei que essa parábola não é dirigida necessariamente a pessoas perdidas, mas o contexto de Israel. Porque Jesus está se referindo ali, dirigindo-se aos religiosos da época. Pessoas que achavam que eram filhos de Abraão pela lei, mas não amavam a Deus e matavam os profetas. É o contexto da parábola. Mas tem algumas verdades nesse texto que dá para aplicar para mim e para você. E eu queria dividir esse texto em 3 partes. E eu queria começar falando do filho pródigo, o filho mais novo. Primeiro eu queria trazer a compreensão da palavra pródigo. Quem sabe o que significa a palavra pródigo? Alguém sabe? Perdido? A palavra pródigo significa esbanjador. A tradução de pródigo é aquele que esbanja. Então por que ele é chamado de filho pródigo? Porque ele pega a herança e esbanja. Ele joga fora a bondade de Deus. Ele joga fora a bondade do pai. Ele pega o dinheiro do pai, divide a herança e gasta tudo. Isso é o filho pródigo. É o filho que joga fora de forma irresponsável um dinheiro que o pai ganhou de forma responsável. Joga fora de forma aleatória aquilo que o pai com muito suor ganhou. Então o filho pródigo é aquele que não valoriza. O pródigo é aquele que não valoriza aquilo que o pai dá, aquilo que o pai tem. Isso é pródigo. Sim, por isso é o filho pródigo. Então eu não vou chamar filho pródigo de pródigo agora. Eu vou chamar o filho pródigo de irmão mais novo. Estamos juntos? Então quem é o irmão mais novo aqui na história? O irmão mais novo é aquele que não se importa com o pai, mas apenas com os prazeres e com aquilo que o pai pode dar a ele. Então filho pródigo é todo aquele que não se importa com o que Deus pensa, desde que Deus cure o meu filho, desde que Deus prospere a minha empresa, desde que Deus faça o que eu preciso. Ele esbanja. Ele não está preocupado se Deus, como Deus quer que ele trate a sua esposa. Ele não está preocupado como Deus quer que você cuide os seus filhos. Ele quer a herança. O filho mais novo é aquele que ele cansou da igreja, ele não quer mais saber de regras, ele não quer saber mais de, deixa eu fazer do meu jeito, eu cuido da minha vida, eu não devo satisfação para pastor nenhum. Ele se rebela, ele não quer saber, eu vou gastar a minha vida e os meus segundos de vida do meu jeito. Você não tem nada a ver comigo, com a minha vida. Cuida da tua vida. Frases do filho pródigo, do filho mais novo: cuida da tua vida que eu cuido da minha. Ele não está nem aí com o que o pai pensa. O filho mais novo somos nós aqui, talvez, eu e você, quando não amamos a Jesus como deveríamos, quando saímos do propósito do pai para viver o nosso propósito,
quando olhamos para os homens e não olhamos para Deus, quando por feridas, decepções, palavras de pessoas, nos afastamos da igreja, do corpo e da casa do Pai. Esse é o irmão mais novo. E eu vou no presídio pregar, e aí lá eu ouço vários dizendo que, pastor, eu caí, sabe por quê? Porque eu olhei para o homem. E aí, o filho mais novo é esse que olha para o homem e espera do homem aquilo que só Deus pode dar. Espera do pastor uma perfeição que não existe. Espera do marido, da esposa, uma coisa que só Deus pode dar. Escute, tem coisas que só Deus vai te dar. Não coloque sobre o seu marido uma coisa que ele não vai poder te dar. Quando eu e você colocamos nos homens a nossa expectativa, teremos dos homens a frustração. E aí você vai se frustrar. Eu conversei com muitas pessoas aqui que vieram de lugares onde o sistema religioso era muito forte. E talvez alguém aqui possa se identificar com o que eu vou dizer. Uma moça procurou aqui no final de um culto, dizendo, pastor, eu tinha 15 para 16 anos de idade, pastor. Eu cantava no coral da igreja, pastor. Eu estava firme na igreja, pastor. E eu cortei as pontas do meu cabelo, pastor. 2 dedos da ponta do meu cabelo, pastor. Isso faz 17 anos, pastor. Uma diaconisa viu que eu cortei as pontas do cabelo, me denunciou para o pastor. Eu fui disciplinado, me tiraram do coral e eu não pude ceiar por 6 meses. Eu me desviei, eu comecei a usar maconha. E hoje eu sou craqueira, eu sou viciado em crack. 2 dedos do meu cabelo, pastor. Outro homem me procurou dizendo, pastor, eu joguei futebol, eu tinha 13 anos, era um menino. Estava na rua chutando uma bola, alguém disse para o pastor que eu estava jogando bola. E hoje, pastor, eu estou puxando cadeia, já puxei 2 cadeias. Eu me perdi tudo, pastor. Eu estava na igreja, pastor. Mas os homens não prestam. E eu não quero saber da igreja. Por quê? Porque são filhos mais novos que se frustraram, tiveram alguma expectativa frustrada. Um dia estava firme com Jesus e alguma coisa, um olhar não ficou em Jesus, porque Jesus permanece fiel, Ele não mudou. Mas os homens não são fiéis como deveriam. Os homens erram, os homens julgam, os homens pesam com medidas erradas. Você faz isso, eu faço isso. Então essa menina, esse menino é só um extrato de tantos pródigos. E lá no presídio, de cada 10 presos, 7 é filho de crente. Olha o nome dos caras presos: Emanuel, Isaac. Não, isso não é nome de, é nome de profeta. Por quê? Porque são irmãos mais velhos, mais novos, que pegaram a sua herança e quer saber, eu não quero saber de botar o pé mais na igreja, porque eu vou viver a minha vida agora. Só que viver a minha vida longe do Pai é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Escute o que eu estou falando. Não tem a ver com Abba Pai, não tem a ver com uma denominação, tem a ver com o Pai, estar perto do Pai. Pastor, não tem a ver, não tem a ver. O congregar na família, na casa do Pai, tem a ver com o Pai. O Pai é bom. O irmão não é. O irmão desse jovem é uma praga, esse cara. O irmão mais velho aqui, esse cara tem que se converter. Esse cara aqui, o mais velho, é mais desviado que o irmão que sai de casa. Porque o irmão chega e ele está com raiva. Que irmão é esse que tem raiva do irmão que volta? Então, não é uma questão do irmão, porque nós vamos ter todo tipo de irmão. É uma questão do Pai. O Pai merece. O Pai é bom. Posso ouvir um amém? Quantos de nós não levanta a mão, faz um esforço para estar na festa de família no final do ano, faz um esforço para estar lá, por quê? Porque está todo mundo lá. Tem uns que dá vontade de... Ou não dá? Quem aqui tem vontade de esganar uns 3 da família? 2, 1 pelo menos. Mas o Pai está lá o Senhor, o Pai. Aí pelo Pai você vai, porque é o Pai. E a igreja não é diferente. Se não fosse pelo Pai, eu não estaria mais aqui.
Eu, Telmo, não estaria mais aqui, eu já tinha desistido. Penso em desistir 2, 3 vezes por mês. Desistir de tudo. Porque se eu fico aqui, eu tenho que atender tudo, porque eu não consigo atender todo mundo se eu não vou no hospital. Eu estava viajando na Itália e um irmão me ligou: pastor, eu vou tirar minha vida. Eu não estou aqui. E ele falou: pastor, se o senhor não vir me atender agora, eu vou tirar. Eu falei: cara, eu estou viajando, não interessa, pastor, tu tem que vir agora. Ele tirou a vida dele. Que luta! Se eu estou aqui, eu não vou na festa de aniversário do um, eu vou na festa do outro, porque ele foi na de um e eu não fui na de outro. Se eu vou para os Estados Unidos é porque eu estou gastando dólar da igreja. É uma loucura, dá vontade de desistir. Mas eu olho para o Pai é bom. O Pai é maravilhoso. Eu olho para o lado, nem todo mundo é igual o irmão do filho pródigo, tem os irmãos legais. E a gente vai juntando e vai perdoando um ao outro. E a gente segue, porque a casa do Pai é o melhor lugar do mundo. Ainda que eu não esteja bem, é o melhor lugar para estar. E quantas vezes eu cheguei aqui querendo que fosse pregado. Já teve vezes, gente, tem uma mensagem no YouTube que eu preguei agora uma semana: não desista. Está no YouTube lá. Eu fui assistir aquela mensagem e comecei a chorar. Eu assistindo a mensagem que eu preguei. Eu queria falar com esse cara aí. Eu queria que esse cara orasse por mim. Diante de Deus, irmãos. Deu uma vontade de falar comigo mesmo. Porque aquele cara que está pregando ali estava cheio de fé, e a Bíblia aberta. Esse cara que estava ouvindo estava carente, precisando daquilo ali. Mas é o melhor lugar do mundo ainda. A casa do Pai é o lugar mais seguro do mundo ainda. E esse filho mais novo sai. Só que o que fica em casa é tão desviado quanto. E eu quero falar dele agora, do mais velho. O mais velho, ele trabalha, ele não falta a escala do ministério, ele dá o dízimo direitinho, o mais velho é top. Ele é assim, quem olha para o mais velho fala: o filho perfeito. O cara está na roça lá trabalhando com o pai, cumpre todas as leis. Ele mesmo diz, ele fala: há tantos anos eu trabalho como um escravo aqui para ti. Então, quem é o irmão mais velho? O irmão mais velho, ele não saiu da igreja, ele obedece todas as ordens do pai, mas também não ama o pai pelo que o pai é. Ele ama o pai pelo que o pai dá. Porque ele disse: eu estou trabalhando aqui, tu não me dá um cabrito. Ou seja, tu está trabalhando para ter um cabrito? É para isso que tu trabalha para o pai? Para ter direito a um cabrito? Toda manada é tua e tu está preocupado para ganhar um cabrito, é isso? E o pai está dizendo: tu está aqui em casa comigo há tanto tempo, por que tu não mata um cabrito e come? Você está mendigando um cabrito? Você está trabalhando para ser aprovado? Você trabalha a semana toda na igreja, ora, evangeliza, vai no presídio, sei lá, qualquer coisa que a gente faz aqui, que a gente vai no hospital, e a gente faz isso para poder chegar aqui na ceia e poder ceiar? Não, você não entendeu nada. Você não é escravo, você é filho. Filho não trabalha porque é obrigado, trabalha porque ama o pai. Eu lembro que eu trabalhava para o meu pai, quando meu pai trabalhava de pedreiro, eu ajudava ele de servente de pedreiro. E eu ajudava ele, eu lembro, nunca ganhei salário. Até hoje vou processar o meu pai, botar no sindicato dos filhos revoltados. Meu pai nunca me deu salário, eu trabalhava de servente de pedreiro com ele. Mas o meu pai nunca prometeu salário, porque o meu pai deixou herança no coração. E uns pedaços de terra embaixo da unha. Mas a questão é, eu nunca trabalho, você não trabalha com o pai por herança. A herança já é tua, mesmo que você não trabalhe com ele. Concorda comigo? Então, esse filho mais velho, é interessante, ele desonra o pai. Por que ele desonra o pai? Porque ele é grosso com o pai. Ele é mal educado. Ele fala: tu nunca me ofereceste, agora chega esse teu irmão. Ele é ignorante com o pai, ele faz acusações para o pai. Mas ele está na igreja. Esse cara está na igreja. Ele nunca foi para casa do rock, nunca foi para a night som, nunca fumou uma maconha, participa do coral, diácono, está dentro da igreja, mas está desviado. Está dentro da igreja, mas não conhece o amor de Deus.
Está dentro da igreja, mas se entra uma prostituta na igreja, manda fora, porque aqui é o lugar dos santos. Está dentro da igreja, mas se um irmão cai, ele é o primeiro a jogar uma pedrada. Ele está dentro da igreja, mas não conhece o coração que o pai tem. Está na casa do pai, mas não tem o coração do pai. Está na casa do pai, mas não representa o pai, mas não sabe o que o pai ama. E esse filho mais velho, esse que está na casa, é interessante, essa frase é instagramável. É interessante, o irmão mais novo, mesmo distante, sabia que tinha um pai. O irmão mais velho, em casa, achava que tinha um chefe. Vou repetir, o irmão mais novo, distante, sabia que tinha um bom pai. O irmão mais velho, em casa, achava que tinha um chefe. E ele fala: eu trabalho para ti como escravo há tanto tempo. Isso é coisa de chefe. Então você pode estar talvez desviado, e está aqui no culto agora, e você fez coisas nos últimos 30, 60 dias, que não dá para escrever, que é bom nem falar, que é uma vergonha para o pai. Mas você sabe que você tem um pai. Você sabe que a qualquer momento que você voltar, ele te recebe. Você está longe, mas sabe. E ele cai em si, ele está lá comendo comida de porco, e ele está querendo comer comida de porco, e aí ele pensa: meu pai é tão bom que até os empregados são bem tratados. Ele sabe que tem um pai bom. O mais velho não. O mais velho não sabe o pai que tem. Não sabe. E talvez você está aqui na igreja, mas uma culpa no seu coração. Uma culpa. Chega na época da ceia, você vem para o culto, mas vem tremendo. Vem com medo. Porque te ensinaram que se comer isso aqui em pecado, cai duro, morto. Te ensinaram que na semana da ceia você tem que estar melhorzinho. Te ensinaram que o seu pai é bravo, hein? Se você não fizer o que ele diz. Te ensinaram que esse lugar é um lugar de tristeza, de luto. E aí quando você vem e vê barulho de festa, você se assusta. Festa? Como assim festa? Faz tempo que não tem festa. Porque você aprendeu assim. E por causa de 2 dedos do cabelo, ou um chute numa bola, você saiu da casa do pai. Mas na verdade, lá no fundo, você tem saudade do pai. Você tem saudade do monte. Você tem saudade de abrir a Bíblia e ele falar contigo. Você sabe do que eu estou falando. Ele falava com você. E eu sei que para falar de pai, para alguns, é mais difícil. 35% dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E é difícil falar de um pai bom para quem não teve um pai. É difícil falar de um pai que ama para quem teve um pai que só bateu. É difícil falar de um pai que cuida para quem teve um pai que abusou. É difícil falar de um pai presente para quem teve um pai que saiu para comprar leite e nunca voltou. Ou que usava todo o dinheiro na cachaça e a mãe passava fome em casa. É difícil falar de um pai bom. Mas deixa eu apresentar esse pai aqui. Esse pai. Esse aqui. Que tinha 2 filhos. Um que saiu e um que ficou. Então não importa se você é o que saiu. Sujou. Você entrou aqui com cheiro de... Você está com cheiro de cigarro agora, de cachaça agora. Não interessa. Esse pai vai fazer uma festa por causa da sua vida. Mas esse pai também vai chamar você que está aqui, achando que é melhor que o outro. Porque isso também é pecado, é orgulho, é soberba. E ele está dizendo: você que está achando que é melhor que o outro, só um pouquinho, só entra na festa. Ele está dizendo: só se alegra comigo. Dá um sorriso, porque o teu irmão voltou. Tem um cordeiro morto nessa manhã aqui. E o cordeiro da ceia está aqui, dizendo: eu morri porque tem festa.
E porque tem festa eu morri, e eu estou morto, mas eu ressuscitei para receber os filhos de volta. Se alegra comigo, filho, vem na festa. Mas eu estou aqui há um tempão, e eu estou orando, e Deus prosperou aquele cara que faz 6 meses está na igreja, ele estava lá enfiado na loucura, agora Deus está prosperando, eu estou aqui trabalhando há tanto tempo, e Deus não me prospera. Para, tu não entendeu. Eu estou tratando com ele diferente de você, eu amo os dois. E você não está desfrutando ainda de algumas coisas porque você não quer. Entra na festa. Para de brigar com o teu irmão. Para de brigar com o teu irmão. Mas Deus está tratando ele tão bonzinho e eu... Não, mas que bom que Deus está tratando ele tão bonzinho. Deus está tratando diferente, cada um Deus trata na medida que precisa. Eu tenho 2 filhas, nenhuma delas eu trato igual. Pastor, você está dizendo que não trata as filhas igual? Não, eu amo igual, mas não trato igual. Sabe por que eu não trato igual? Porque cada uma precisa de um aperto de um parafuso diferente. A Vitória, eu tinha que, vamos Vitória, você é uma bênção. Vamos Vitória, você pode. Vitória, você pode, você é inteligente, Vitória. Você consegue, Vitória. Vitória, você é boa, você é maravilhosa. Vitória, levanta a cabeça, Vitória. Calma, Vitória. A Bela, baixa a bola, Bela, baixa a bola. Tu não é tudo isso não, baixa a bola. Então peraí, é uma medida e um peso? Não, eu sou pai, eu conheço os meus filhos. Eu vou trabalhando na medida que cada um precisa. Então ele está trabalhando com você diferente do seu irmão. Ele sabe o que você precisa. Para alguns aqui, baixa a bola. Tu não é a última Coca-Cola do deserto não, baixa a bola. E para alguns aqui, você é meu filho, eu te amo, levanta a tua cabeça. Você tem um pai que te ama, vai, levanta. Sai desse chão, sai desse calabouço, sai dessa depressão. Eu quero ver vida na sua vida agora, levanta. Porque ele sabe a medida que cada um precisa. Só que esse pai maravilhoso, ele faz algumas coisas que enlouquece o texto. E enlouquece os ouvintes. O texto diz que esse homem saiu correndo. Meu irmão, só para te entender um pouquinho. Esse homem era rico, ele tinha novilha, ele tinha empregado. Esse cara era rico. E ele sai correndo. Um judeu nobre não corre. Ele não corre, porque as partes das pernas aqui pode aparecer, ele não corre, ele caminha. Um judeu correndo é uma vergonha. E o texto, Jesus diz, aquele homem quando viu o filho saiu correndo. Quando ele fala isso, pensa para quem que ele está contando? Para os judeus. Os judeus estão ouvindo, quê? O que que esse homem fez? Correu? Correu. Aí os ouvintes já estão assim, capaz. Não correu. Quando ele correu, ele encontrou o filho e deu um abraço. Aí aqui travou o Windows também do pessoal. Porque esse cara trabalhou com o quê? Lembra? Ele trabalhou com o quê? Com porcos. E na cultura judaica o porco é um bicho imundo. Esse cara tocou em porcos e se tornou imundo. O pai não lavou ele. O pai deu um beijo nele com cheiro de porco. Então o pai pode estar com cheiro de cigarro, o pai beija igual. O pai não tem problema. Esse pai escandaliza de novo. O amor dele passa todos os limites. Ele corre, ele beija. Agora, para piorar tudo, ele fala, dá um anel para esse cara. Aí os ouvintes falaram, o quê? Porque um anel significaria que a partir de agora toda a herança que enquanto ele estava lá gastando, e o irmão mais velho trabalhando, toda a herança que montuou de novo, o pai está dizendo, agora tudo que eu tenho é teu de novo. Quem está ficando aqui indignado já com esse pai? Eu não sei você, mas já dá até uma indignação para a gente aqui. Não, tem coisa errada, que isso? Não, ele gastou, ele tem que pagar agora, não tem mais direito. Tem sim. Todo filho que volta para casa tem direito de novo. E aí ele bota uma sandália. Sandália vai falar do evangelho da salvação. Ele está dizendo, você tem um chamado. Lembra que você tinha um chamado, você cantava, você pregava, você tinha uma vocação. Não se perdeu. Está guardado, eu vou te devolver, você vai voltar a servir. E ele troca as vestes dizendo assim, ninguém vai tocar mais no teu passado. Essa veste suja não serve mais. Bota uma roupa limpa, porque tudo se fez novo. E ele mata o novilho, o gordo. Então os ouvintes estão enlouquecidos. Aí eu pergunto, por que esse pai é assim? E aí eu gosto do que Timothy Keller fala, que ele diz que a parábola do filho pródigo deveria se chamar outra coisa.
deveria se chamar a parábola do pai pródigo. O que significa pródigo? Quem é que está esbanjando amor? Quem é que está esbanjando graça? Quem é que está esbanjando perdão? Quem é que está esbanjando carinho? Quem? É o pai. Então, onde abundou o pecado, o pai pródigo vem e cobre todo o pecado. Porque o pai é mais pródigo do que o filho. O filho é pródigo, jogou fora o amor, jogou fora dinheiro. Mas o pai é mais pródigo ainda, devolve tudo na altura. É esse pai que nessa manhã o Espírito Santo quer apresentar para você. Esse pai que não te deixa, que te espera na varanda. Eu já contei aqui essa parábola invertida do filho pródigo. Quando o filho pródigo sai e um filho pródigo saiu e ele quer voltar para casa, mas ele não sabe direito se o pai vai recebê-lo. E ele fica, meu Deus, será que o pai vai receber? Faz tanto tempo, eu gastei tudo. E esse filho manda uma carta: pai, eu queria voltar para casa, mas eu não sei se você me recebe. Então, eu vou pedir um favor. O trem, pai, o trilho passa na frente de casa. E eu vou passar de trem na frente de casa, pai. E se o senhor me recebe de novo, pai, dá um sinal. Coloca uma toalha branca na janela da porta, na janela da frente, que eu vou passar. E se eu ver a janela, a toalha branca na janela, no próximo estação eu desço e eu volto. E o filho veio, a carta foi, e o filho veio no trem e vai dobrando assim para aparecer a casa do pai. Quando ele vira assim, olha para a casa do pai, a janela está aberta e uma toalha branca. Aí ele olha um pouquinho mais, a casa era amarela, pintaram a casa de branco, a telha era vermelha, o pai pintou de branco, as árvores foram pintadas de branco. O pai ficou com medo do filho não ver a toalha. E quando ele vê tudo aquilo, ele para na outra estação e volta. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Ele está pintando tudo de branco para você aqui essa manhã, dizendo: o que você está esperando para voltar? O que você está esperando para voltar? Esse pai que não mede, que é pródigo, que passa dos limites daquilo que a gente precisa. O problema do irmão mais velho não é perceber que está longe do pai, é não saber o pai que tem. O pródigo se humilha e o pai entra. E quando o pai entra, ele não se importa com nada, com o cheiro dos porcos, com nada. Fez ou deixou de fazer. O pai não se importa se o filho mais velho está irado. Ele vai lá tentar chamar o filho mais velho, porque ele acabou de receber o mais novo. Todo pai quer ver paz na casa. Fala a verdade, todo pai que está aqui, é verdade ou não é? A gente quer ter paz, a gente quer que os filhos e seus irmãos se dão bem. E ele ama os dois, e ele fala: vem cá filho, esse filho chegou. Ele está tentando unir os dois. E deixa eu dizer, os dois são alvos do amor do pai. O pai, para ambos os filhos, existe um pai amoroso para ambos os filhos. E quem é você aqui hoje? Talvez tenha filhos mais novos aqui. Quem são os filhos mais novos? São os pródigos, aqueles que esbanjaram demais, que se afastaram da casa do pai, que andaram por lugares sujos, que fizeram coisas vergonhosas de se contar aqui, que pegaram a herança antes do tempo, que gastaram seus recursos, tempo e vida fora da vontade de Deus. Quem são os pródigos dessa manhã? Que vieram para o culto sem saber que Deus ia te chamar de filho, esperando talvez mais uma sova. Culto de ceia, o pastor vai vir com um sarrafo e vai botar a igreja no lugar. Não é culto de ceia. O pai botou uma mesa e disse para os filhos: vem cear comigo. Mas talvez tenha os irmãos mais velhos aqui também nessa manhã. Quem se identifica com o irmão mais velho, que se acham que podiam, na sua obediência e prática, receber a graça, consegue pagar pela graça, favor imerecido. Trabalham tanto para Deus que não desfrutam do Pai, que se sentiam ou se sentem como um escravo, um trabalhador apenas, mas não se sentem filhos. Que o orgulho que fazia pensar que você é melhor que os seus irmãos mais novos.
Eu lembro de uma vez, contei agora de manhã aqui, de uma parada LGBTQ+, lá em São Paulo, Rio, não lembro, que um travesti subiu numa cruz, botou uma coroa de espinhos e imitou Jesus como se fosse Jesus. Quem lembra disso? Eu creio que a maioria lembra disso. E os evangélicos que não conhecem o Pai, porque se conhecesse o Pai, foram para a internet dizer que queime no inferno, que Deus pese a mão, de Deus não se zomba. E é verdade, de Deus não se zomba. Mas quantos de nós, e eu lembrei de mim quando eu vi aquele cara, porque quantas vezes eu blasfemei contra Deus, quantas rodas de piada eu usei o nome de Deus em vão, quantas vezes eu envergonhei o nome de Jesus, e Ele me amou, me salvou, e me fez pregador da palavra. E por que Deus não pode fazer com aquele cara? E eu fui para o meu quarto agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim, porque eu conheço o Pai que eu tenho. O Pai que eu tenho me ama e me corrige. Ele não quer ver um filho no inferno, não é desejo dele. E eu fui orar por aquele jovem, e eu falei: Jesus, eu não sei o que ele passou, talvez com 2 anos de idade foi abusado por alguém, eu não sei o que aquele menino viveu para estar fazendo o que faz, mas o Senhor sabe o que ele viveu. E aí eu entendi que o meu papel não é do irmão mais velho, o meu papel é encostar do lado do Pai e dizer: Pai, quem é que o Senhor quer que eu busque? Porque eu conheci o teu coração, e o teu coração é lindo. O Senhor ama mais do que eu. O Senhor é um Pai pródigo, exagerado. Talvez você um dia foi expulso da mesa da ceia porque cortou o cabelo, ou não importa o que aconteceu. Essa manhã o pai está na mesa dizendo: a casa é minha, e eu deixo sentar na mesa quem eu quero, e todo filho meu é bem-vindo. E eu tenho um convite nessa manhã, bem simples. O primeiro convite é para os pródigos, que querem voltar para a mesa do Pai, que reconhecem que andaram por caminhos que não deveriam andar. E nessa manhã você não esperava o Pai fazer esse convite para você. Nem eu tinha outra palavra para pregar hoje de manhã. Ontem à noite eu reservei outra palavra. Eu cheguei aqui de manhã, o Pai falou: os meus filhos estão na casa. Eu tenho filhos pródigos na casa, e eu quero eles ceando comigo de novo. E nessa manhã eu queria orar por esses. Primeiro. E eu vou pedir, assim como de forma pedagógica o filho pródigo teve que se levantar, o texto diz, e voltar para a casa do pai fisicamente, de forma simbólica, eu vou pedir para você levantar e vir aqui na frente. Nós vamos orar por você e receber você. Pode vir. Você que reconhece que está pródigo, esbanjou o que não devia esbanjar, da forma que não devia esbanjar. Enquanto os irmãos vão ministrar esse louvor, vem aqui para frente. Eu, se eu fosse você, eu não teria vergonha, porque o Pai não tem vergonha de você. O Pai não tem vergonha de você. O Pai está dizendo assim: eu não tenho vergonha de ser chamado seu Pai. Então não tenha vergonha de mim. Você não deve nada para ninguém. Seu Pai está aqui essa manhã chamando você. Que coisa linda, os filhos voltando para casa. É a melhor música que pode se ouvir. É essa lágrima, esse choro que se ouve aqui na frente. O Pai esperava você mais do que você esperava Ele. O Pai esperava você mais do que você esperava Ele. Tem muita graça aqui na frente. Vou pedir para os pastores que estão aqui abraçar esses irmãos. Por favor, os líderes de convívio, líderes de
ministérios, presbíteros, por favor, as mulheres com as mulheres, os homens com os homens. Vem aqui na frente. Não foi coincidência, não foi o Espírito Santo, meu querido. Você andou por caminhos que não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite e ele apaga o seu passado e não desiste de você. Dá tempo ainda, vem aqui na frente, dá tempo ainda. E ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. E ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. E ele não desiste. Tem muita graça sendo derramada nessa manhã. Se você está sentado aí, estende a mão para esses irmãos que estão aqui. Não tenha vergonha de vir aqui, porque Jesus está esperando você. Você que está online, se você está voltando hoje para a mesa da comunhão com o Pai, escreve assim, ó: eu estou voltando para o Pai. Escreve aí. Ouça essa canção. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Aleluia. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te Fica toda a igreja em pé. chorar. E não importa pra onde você Cante essa canção. foi, se na escuridão da noite Seja coberto pela graça do Pai. apaga o seu passado, Deixa o Pai pródigo encher você. de você. Aleluia. E ele não desiste de você, e ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. E ele não desiste de você, e ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. E ele não desiste. Escuta. Enquanto eu estava orando, olhei para vocês, o Espírito Santo me disse algo. Ele falou assim: primeiro, nenhuma palavra sobre vocês se perdeu. As profecias de Deus se cumprem. Ainda que a gente vá por caminhos que não deveríamos ir, Ele é fiel no que diz. Ainda que vocês não foram fiéis em algum momento. E Ele falou disso para eles, que eu vou mudar as lágrimas deles. Vai vir lágrima de muita alegria. Vocês vão chorar de alegria. Está vindo grande festa. Está vindo grande festa. Hoje Ele está mudando a história de vocês. Em coisas que vocês tentaram mudar na força do braço e não conseguiu. Ele está dizendo: descansa mais, confia mais. Eu sou o Pai de vocês. Eu sou seu Pai, Ele diz. Eu sou seu Pai. Eu que cuido de você. Guarda isso. Amém. Tem graça. Tem graça aqui derramada. Meu Deus, que presença maravilhosa, que graça derramada aqui nessa manhã.
Só quem não é o irmão mais velho pode se alegrar com festa na casa. Não, você não entendeu. Só quem não é o irmão mais velho pode se alegrar com festa na casa. Tem festa acontecendo, barulho de festa. Tem festa nos céus. A festa nos céus. A festa nos céus. Você que está aqui na frente, nós como igreja, como casa do Pai, dizer: vocês são bem-vindos. Essa casa recebe vocês, ama vocês, encaixa vocês, afaga vocês, e vocês vão daqui um pouco começar a receber os outros irmãos que vão começar a chegar. Deus começou, restartou algo que já tinha começado. Então nós somos muito felizes. Amém? Você que veio aqui na frente pode voltar para o seu lugar.